Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Olha a vozinha como tá boa. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Bem-vindo, pessoal, chegando aí, gente. Hoje eu tô sem som, tô cantando aqui com a boca mesmo, sem instrumento nenhum. Tua majestade é real. Joyce, a Rafael chegando aqui, Tomás, Quinta e PT também chegando aqui, bem-vindos, bem-vindos. Eu vou pedir para vocês, me ajudem, gente. A gente vai começar já o conteúdo. Pois é, Joyce. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória... Deixa eu botar aqui, segunda live, deixa eu comentar aqui. É a nossa segunda live da série de lives sobre inteligência emocional e espiritual. Deixa eu colocar aqui. Inteligência... Vai enviando aí, gente. Pega o aviãozinho aí e envia para o máximo de amigos possíveis. Me ajuda aí, me ajuda aí. Vamos lá, Gilson, vamos sim. Inteligência emocional e espiritual. Estou colocando aqui para fixar, porque o pessoal vai entrando. E aí hoje eu vou falar sobre identidade. Vamos falar sobre, claro, já começamos falando sobre autoconhecimento. Vamos falar sobre autoestima. E hoje eu quero falar sobre autoimagem. Deixa eu escrever aqui. O pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando. Quero que você faça isso comigo aí. Quero que você faça esse favor pra mim aí, gente. Tô aqui ao vivo, só um minutinho, caiu o ventilador aqui. Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Vamos lá, o pessoal tá chegando aí. Bem-vindo, o pessoal tá chegando aqui, a Dona Lourdes, Pastor Eleusa também. Gente, manda o máximo de aviãozinhos aí pro pessoal chegar. A gente começou antes de ontem dando início, uma introdução sobre inteligência emocional. Começamos entregando também bastante conteúdo a esse respeito. Falamos sobre a importância de você ter clareza. É impossível você crescer emocionalmente sem você ter clareza. E essa clareza passa pelo menos por 3 pilares, que é autoconhecimento, autoimagem e autoestima. Nós passamos para você alguns princípios, falamos da importância do desenvolvimento espiritual. Eu até fiz um desenho, a live inclusive ficou disponível no meu canal do YouTube. Se você não me segue no YouTube, eu vou pedir para você, vai lá, Leonardo Tomás, se inscreve no meu canal, já ativa o sininho, porque todos os dias, quase todos os dias, eu estou postando algum conteúdo, alguns vídeos assim, sempre trazendo essa relação sobre neurociência, sobre conteúdos de psicologia, de coaching, de desenvolvimento humano e também princípios bíblicos. Na verdade, hoje, se algum de vocês aí acompanhou a live que eu tive com meu amigo Diego da Emagrecentro, e um empresário extraordinário também está fazendo uma semana de lives com um conteúdo extraordinário. A gente estava batendo um papo, eu estava falando sobre isso, sobre o quanto as neurociências e pesquisas sobre desenvolvimento humano têm se conectado cada vez mais com os princípios da Bíblia, reconhecendo que a Bíblia sempre teve certa nos seus princípios. Tem sido isso algo assim esclarecedor, algo fantástico, que tem produzido assim um crescimento fantástico, dado um boom nas ciências do desenvolvimento humano, justamente por essa conexão que ela tem tido com os princípios, que claro, são os princípios milenares, são os princípios eternos, e a própria Bíblia, digo dessa maneira, não tenho problema nenhum em dizer, não tenho vergonha nenhuma da minha fé, da minha convicção, de dizer quem sou, e eu também sou cristão, e a Bíblia é verdadeiramente o manual do fabricante. Gente, antes da gente começar
esse conteúdo hoje, vai falando pra mim aí, o pessoal tá chegando, me fala como é que tá o áudio, como é que tá a imagem. Eu sei que hoje a iluminação não tá muito legal aqui, mas eu quero que você fale comigo aí como é que tá a imagem. Como é que tá a imagem, tá legal, o áudio, a internet tá legal, não tá travando como tava ontem. Infelizmente a gente não conseguiu dar pra vocês esse conteúdo ontem, justamente por isso a internet tava travando bastante. Eu estou em Maceió, vim junto com a pastora Lisiane pra gente estar junto com, não vou dizer os familiares dela, com os nossos familiares, porque é minha família. E a gente veio estar junto aí, passar a Páscoa com o pessoal esse final de semana, a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa. Quero aproveitar para que, como eu me empolgo muito falando, acabar esquecendo, e não posso esquecer de algo tão importante que é desejar para todos vocês um ótimo final de semana, uma Páscoa. A palavra Páscoa é passagem, é um processo da escravidão para a libertação. Nós estamos vivendo um tempo tão tenso, de tantas incertezas em relação a tudo que está acontecendo no mundo, mas o meu desejo, é o que eu peço a Deus, é que você viva de uma forma extraordinária essa Páscoa como você nunca viveu na sua vida, e que ela seja uma verdadeira, como diz no hebraico, passagem, que é uma transição do tempo de escravidão para o tempo de libertação. E toda libertação, gente, passa pelo entendimento, pelo autoconhecimento, pela autoimagem e pela autoestima. Tem uma frase de uma abolicionista americana que ela diz algo muito interessante. Ela libertei Harriet. Se a Manu estiver aqui, que é professora de inglês, me corrija aí na pronúncia, mas estou me esforçando. Mas ela diz assim: libertei 1000 escravos. Teria libertado mais 1000 se eles tivessem consciência que eles eram escravos. Tá certinho aí? Então, nós começamos falando da importância de termos autoconhecimento. Falamos, inclusive, eu lancei no grupo do WhatsApp que eu tenho aqui no perfil, na minha feed do Instagram. Eu tenho um link que te leva a um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp não é, assim, tipo esses outros grupos que a gente participa. Bom dia, boa tarde, boa noite, muita foto, muito comentário. Não, é um grupo onde eu abro para dúvidas e abro também para lançar ferramentas e conteúdos dos treinamentos que eu dou e das lives que eu ministro. Então, se você não entrou ainda, entra lá no link, tem lá no link, você vai na minha bio do Instagram, lá na bio do Instagram você vai entrar e lá você vai ter esse link, entra lá, vai lá pro grupo e todas as noites, inclusive hoje, vou estar batendo um papo com vocês, tirando dúvidas lá, compartilhando algumas coisas, e a gente sempre lança livros lá, lança materiais, lança ferramentas de coaching para autoconhecimento. Então nós falamos bastante perfis comportamentais, lancei até lá uma ferramenta para você descobrir o seu perfil. Falamos sobre as 5 linguagens do amor. Gente, aqui tá bastante quente. Jesus amado. Deixa eu pegar aqui uma toalha. Olha só isso aqui, gente. Olha só. Meu Deus do céu. Eita, Jesus amado. Mas olha só, falamos sobre um livro fantástico para você conhecer as linguagens de amor, que também te dão que potencializam o teu autoconhecimento, né? E quando você se conhece, você percebe as suas predisposições. Não significa que você está fadado a se comportar ou a seguir uma jornada e vivenciar isso dessa maneira, mas você já entende que naquilo você tem uma predisposição. Gente, o que você enxerga dessa crise diz mais a respeito de você do que da própria crise. Você olha a crise com os filtros da sua alma, da sua personalidade, das suas fraturas que talvez você tenha, dos seus bloqueios emocionais, daquilo que você foi construído ao longo da sua vida emocionalmente, a cognição, a percepção das coisas. Então, essa crise, o que você enxerga dela fala muito mais a respeito de quem você é do que da própria crise. 90% do que você enxerga do problema que talvez você esteja passando hoje está mais ligado a você, a sua pessoa, do que ao próprio problema. Isso chama-se um fator chamado fator 10-90, que 10% da situação é 90% é o que eu construo com aquilo que existe dentro de mim. Então isso aí a gente conversou bastante na nossa primeira live, é só uma revisão. Mas eu quero pedir para você o seguinte: pega agora aí, coraçãozinho aí, quem ainda não fez muito bem, tô vendo aí, vai lá, assina o coração, ó, para o Instagram mostrar para as pessoas que essa live, o conteúdo está sendo relevante. Agora eu quero que vocês comentem para mim aqui, quem estava na primeira live aí, fala comigo, quem estava na primeira live, quem entendeu o conteúdo, fala para mim aí, coloca aí, quem estava aí, coloca um eu ou uma mãozinha aí. Quem estava na primeira live junto comigo? Quem estava aí, comenta aí comigo, fala aí.
Ah, Maria Madalena, bem-vinda. Irã também. Ah, Rafaela está aqui também, verdade. Quem estava comigo na primeira live, comenta aí, gente. Fala comigo aí. Mas deixa eu falar com vocês. Nós começamos aqui o conteúdo ontem, aliás, antes de ontem, falando sobre autoconhecimento, sobre clareza emocional. E hoje eu quero falar, a Bíblia diz Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Já contei essa história aqui em uma das minhas lives. Salomão Deus perguntou para ele o que ele queria, ele disse para Deus, eu quero sabedoria, e Deus deu para ele sabedoria, ainda de Salomão, porque você acertou, gente, quando a gente acerta no que pedir, sempre vem muito mais do que a gente pensa. Existe um texto na Bíblia que diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Isso não é incrível? Mas olha só o que Salomão diz assim, ó, gente, olha só o que ele diz. Como o homem imagina na sua alma, como ele se vê. Olha só, por isso que eu digo, a Bíblia é o manual do fabricante. Não existem descobertas neurocientíficas, não existem pesquisas. Não, nada está sendo descoberto. Só está sendo compreendido e entendido aquilo que já estava revelado nas Escrituras. E ele diz assim, ó. Como o homem se imagina aqui, pastor Gerson, bem-vindo, pastora Maria José, como você se imagina aqui na sua alma, assim você é. Olha só o que ele diz. Então, quem é você, falando biblicamente e falando neurocientificamente, psicologicamente, quem é você? Assim como se imagina na sua alma, assim ele é. Então o que Salomão está dizendo? Que tudo na construção de uma vida extraordinária. Nós falamos na última live sobre a plenitude, que eu preciso equilibrar corpo, alma e espírito. Eu preciso equilibrar autoconhecimento, autoimagem e autoestima. Eu preciso equilibrar as crenças. Até eu vou introduzindo aqui para você, já eu vou falar para vocês, vou tentar mostrar aqui, se der tempo aqui, eu quero mostrar para você a pirâmide do indivíduo, que também são 3 pilares, que são as crenças que o indivíduo tem, são as crenças de identidade, e hoje o que nós vamos falar sobre autoimagem fala muito sobre isso, identidade, as crenças de capacidade, essas falam muito do seu autoconhecimento, e as crenças de merecimento, que elas falam muito a respeito da sua autoestima. O pessoal que está chegando aqui, bem-vindo, essa live vai ficar disponível, inclusive a parte que o ventilador caiu aqui, eu precisei desligar, tá bom? Bem-vinda aí, Jade, bem-vinda, Anderson Ratinho, bem-vindo, Aline Sarmento, bem-vindo, pessoal aí, gente, vai mandando aviãozinho aí. Vou falar com vocês então sobre autoimagem. E o que é autoimagem, Leonardo? O que é autoimagem? Autoimagem é como você se percebe, como você se vê. E aí eu pergunto para você, você consegue identificar quem é você? Tirando todas as cascas como uma cebola, sabe? Os títulos que você tem, as formações acadêmicas, o DR que você tem antes, ou até o PR de pastor. Quando você tira tudo isso, quem é você? Você consegue identificar quem é você? Como você se percebe? Quando você olha para você, quem você enxerga? Você não é quem você vê no espelho. Você é quem você se percebe. Às vezes a pessoa, por exemplo, o espelho, ele mostra uma realidade, mas que só é percebida por mim. Ela depende muito da minha autoimagem interna. Se eu tiver uma autoimagem saudável, eu tenho confiança, eu sou autoconfiante, eu tenho uma capacidade criativa muito maior, eu sou autêntico, eu consigo ser o eu de verdade. Gente, eu vi uma live do padre Fábio de Mello, um pastor, disse algo extraordinário. O cara falou para ele assim: padre, você está tentando, se esforçando agora nesse momento para se tornar a sua melhor versão ou a sua versão extraordinária. E ele disse: não, eu estou simplesmente me desmascarando, no sentido de desconstruindo essa estrutura de autoimagem errada. Olha aqui. Aqui o outro colocou aqui: eu sou o resultado da dor de barriga do mosquito que comeu as fezes do cavalo do bandido. Nada ou vaidade? Gerson,
Tudo é possível. Como se imagina na alma, você é. Se você se imagina assim, tá tudo certo, amigo. Mas vê só. Então, existe muito da nossa... A Joyce está dizendo aqui, como descobrir isso sem confundir quem eu sou com o que os outros dizem que eu sou. Joyce, vou tentar responder na ministração do conteúdo. Se ficar alguma dúvida, tá? Aí você me pergunta, olha, não ficou claro para mim, e aí eu te respondo, de repente até no privado, com todo prazer. Então, autoimagem é a forma com que eu me percebo, a forma com que eu me enxergo. É o que me desenvolve dentro de mim, como eu falei, autoconfiança, criatividade, autenticidade. Então o padre disse assim, eu não estou querendo ser a minha alta performance, não. Eu estou simplesmente me desmontando, me desconstruindo para me tornar o Fábio essencial. Porque ninguém foi criado para ser menos do que pleno. Ninguém foi criado. Como nós estamos trabalhando inteligência emocional e espiritual, eu não sou pastor, eu estou pastor. Eu não sou coach, eu estou coach. Eu não sou profissional de uma área, eu não sou treinador, porque eu dou muitos treinamentos, muitos cursos. Eu não sou palestrante, eu estou. Eu tenho identidade, a minha autoimagem. E quem eu sou? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. E eu não abro mão de ser isso. Eu não quero nada diferente disso. Eu não preciso nada diferente disso. O meu DNA, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu tenho uma identidade. Então, quando eu tenho essa percepção de autoimagem positiva, eu me torno líder, mesmo que eu não tenha uma posição de liderança. Mas eu sou líder da minha própria vida e eu me destaco em tudo aquilo que eu faço. Então, é muito importante eu desenvolver. Para a gente chegar se aprofundar em alguns pontos desse assunto, você está entendendo aí, vai falando comigo aí, vai perguntando, vai comentando. Joyce, eu vou falar que se não ficar claro, gente, vai me perdoando aqui. Hoje está tudo assim adaptado, que eu não estou em casa, tem que estar enxugando, está bastante quente aqui. Mas deixa eu falar, existe um pesquisador, um neurocientista, que em 1960 ele escreveu um livro, A Psicologia da Cibernética. Na época, a cibernética ainda era uma descoberta nova, tal. E o que ele relacionou a psicologia com a cibernética? Vê só, a cibernética, o que eu quero falar sobre isso? Vê só, existem nas guerras, por exemplo, os mísseis teleguiados. Não sei se você já viu esses mísseis, que são aqueles mísseis que ele tá programado para atingir. Então ele lança aquele míssil e aquele míssil ele já identificou onde é que está o avião. Aí o que ele faz? Ele sai. O avião muda. Ele muda a rota, porque ele não está indo reto, ele está indo na direção do avião. Ele foi programado para aquilo ali. O ar-condicionado, por exemplo, que bom, Zuleide, você aqui, viu? O ar-condicionado, por exemplo, ele tem um termostato. E aí você coloca lá para ele ficar 17 graus. Então tá lá o ambiente, tá 23, talvez 30, como tá aqui. Aí ele vai lá, 20, 19, 18, 17. Ele chega no 17. Aí quando ele vai gelando, ele vai chegando no 16, pá, ele dispara. Aí ele segura e desliga. E aí a temperatura se mantém nos 17. Quando ela começa a aumentar, 18, 19, aí ele pá, liga. Opa, vamos voltar para os 17. Então, a cibernética é justamente essa forma de controlar os objetos, fazer determinar uma pré-direção para esses objetos. Então, o que ele pesquisou, Dr. Maxwell Maltz? Eu tento pronunciar aqui o inglês, se não ficar legal, aí vocês me corrigem aí, alguém que for professor de inglês pode ficar à vontade, nós estamos aqui para aprender juntos. Mas vê só o que o Dr. Maxwell entendeu. Ele disse, a psicologia, ela é como a cibernética. Como isso, Leonardo? Gente, a cibernética fala sobre o que eu acabei de tratar, e o que acontece? A psicologia, do mesmo jeito, o ser humano, ele tem um termostato emocional. Ele tem um termostato. Então, nós conduzimos a nossa vida dentro daquele termostato, daquele padrão. E na nossa autoimagem existe um termostato. Hoje, inclusive, ele concordou comigo, eu estava falando com o Diego, da Emagrecentro, e nós conversávamos com quantas pessoas procuram instituições para emagrecer,
Mas só que elas não, a autoimagem que elas têm é daquele peso que ela tem atualmente. Elas não conseguem se ver magras. E elas fazem o tratamento, às vezes tomam medicações, fazem carbox, faz não sei o que, faz não sei o que, faz não sei o que. Mas o que acontece? Ela até emagrece, mas aquilo ali é provisório, porque o corpo começa a voltar ao peso que ela se vê. Então, autoimagem é como você é capaz de se enxergar. É como se tivesse um termostato. Então, a pessoa, por exemplo, que ela não se vê merecedora de viver uma relação emocional, um casamento, um namoro, um noivado extraordinário, ela vai se auto-sabotar. Gente, eu tenho muita história para contar nesse sentido. Vou tentar contar aqui algumas histórias e manter o conteúdo para você entender, porque eu gosto muito de dar a base científica, citar os livros como eu estou citando aqui agora. Mas deixa eu falar, meu Deus do céu, já vai dar 10 horas. Mas deixa eu falar aqui com vocês. Eu atendi um coach e achei muito interessante a história dele para a gente basear esse momento aqui. É importante a gente falar algumas histórias porque fica mais claro para você pelo exemplo. Esse coach me procurou e assim, vivendo problemas emocionais constantes a vida inteira. Se relacionou com várias pessoas e assim, pessoas que na cabeça dele, pessoas extraordinárias. Mas ele sempre se auto-sabotava e saía da relação sofrendo, sendo abandonado e cheio de dores. Tinha relações que tinham tudo para dar certo, mas ele se auto-sabotava ao ponto de terminar a relação de uma forma que ele se sentisse abandonado. Eu não sei se tem alguém aqui em que a sua vida acontecem situações recorrentes que fazem você sofrer a mesma dor. Seja uma rejeição, seja um abandono, seja, sabe, uma traição, seja uma ruptura de relacionamento. Talvez tenha alguém aqui que você percebe que é como se fosse programado, o termostato, ele vai até aquele ponto, liga para voltar para que você esteja limitado naquele padrão. E ele questionando por quê, mas por que tal? E vai se fazendo ferramentas, pergunta, gente, e veja só. Por que é importante você investir em autoconhecimento? Por que é importante você investir em inteligência emocional? Por que é importante você investir em livros, em leituras, em cursos? Por que é importante? Veja só. Porque o nosso cérebro, eu falei isso na primeira live e vou repetir aqui, o nosso cérebro, ele tem um viés cognitivo negativo. E o que ele faz? As áreas da sua vida que ele percebe que você não tem condições de resolver agora, ele bloqueia. Para que, vamos dizer, de forma enganosa, porque a dor fica ali, mas é para que você não perceba e não sinta aquela dor. Então ele bloqueia. Quando emerge essa lembrança de algum momento da sua vida, quando vem à tona, isso é através de autoconhecimento. Claro que tudo isso pode acontecer sozinho. Você pode sozinho, de repente, poxa, mas é muito mais assertivo, muito mais rápido e muito mais seguro você fazer com a ajuda de alguém. E vê só, estão conversando, ferramentas, perguntas, PPS que a gente chama, são perguntas poderosas de sabedoria, pergunta, tal. De repente, a pessoa lembrou de um relacionamento que ele teve na adolescência. Era um relacionamento que para ele não fazia sentido nenhum, não tinha lembrança, não tinha saudade, não tinha nada. Mas aconteceu um fato, deixa eu falar, talvez quando eu falar aqui, você vai dizer, caiu uma ficha para mim agora em relação à minha vida sentimental, por exemplo. Isso pode dizer respeito à vida financeira. Olha só a autoimagem, como é que se constrói. Como se constrói a autoimagem, Leonardo? Impactos emocionais ou situações repetitivas. Elas são mais fortes do 0 aos 12 anos, mas elas também acontecem ao longo da vida toda, quando a construção, a base, o alicerce é na infância. É na infância. Tanto que, anota o que eu vou te dizer aí, gente. Quando você cura o menino, o homem de verdade floresce. Quando você cura a menina interior, que está lá presa naquela data da dor, quando você cura essa menina, a mulher aflora. É impressionante. O florescer do seu eu pleno. Você está me entendendo? Do seu eu pleno, quando você vai naquele local, daquela dor, e você leva remédio para aquelas feridas. Zefinha, bem-vinda. Vocês estão me entendendo, gente? Estão me entendendo até aí? Então vamos lá. Aí ele lembrou.
Por que aquilo veio? Ah, mas veio do nada. Não vem do nada. Tá aqui a Zuleide, já fez processo de coach comigo. Ela sabe do que eu tô falando. O quanto a gente, na imersão, a nossa mente se torna clara. Vem lembranças, coisas que a gente, meu Deus, eu não... Vem claramente. Claramente. Eita, Joyce, obrigado. Mas vê só. Aí o que aconteceu? Ele lembrou quando ele namorava com uma moça, ele tinha mais ou menos uns 15, de 13 a 15 anos. O que ele lembrou? Ele lembrou que um dia eles estavam numa festa tal, e assim ele era muito apaixonado por essa menina, ele é um menino muito simples, a menina um pouco mais melhor financeiramente, um pouco mais melhor não, gente, um pouco melhor. Esse era um pouco mais, aí ficou um pouco melhor. Mas assim, eles viviam muito bem, namoravam muito bem e tal, só que vê só, ele já tinha das inseguranças, uma família que não foi construída de uma forma equilibrada, pai, mãe, sabe, gente? Isso é importante. Ah, não faz diferença? Faz. Figura paterna, figura materna, família como se chama hoje, principalmente nos meios cristãos, família tradicional. Às vezes eu fico procurando usar outros termos que não sei, mas é isso mesmo, a base. Pai, mãe, família, irmãos, essa construção. Ele não teve uma família muito legal. Não teve referência de família, não teve referência de masculinidade, não teve referência de pai. E as referências são muito importantes na construção do indivíduo, principalmente... Aliás, hoje já se confirma que é desde a gestação. Desde a gestação. E aí o que acontece? Um dia eles estavam numa festa tal, e de repente chegou um rapaz, e o cara, pelo menos para ele, ou para o padrão de beleza brasileiro, ele era assim parecido comigo, gatão. Brincadeira, gente. Mas era um cara muito bonitão. E aí o cara chegou, encontrou a namorada dele, ele estava fazendo uma coisa, o cara chegou e disse, vem cá, vamos sentar comigo lá na frente. E eu acho que realmente o cara devia ser muito bonitão, que ela pegou e contou conversas. Talvez não fosse nem na intenção de ficar com o cara. Não fosse nem na intenção de ficar com o cara. Fosse simplesmente que o cara chamou, balançou, ficou sem graça e foi. Aí ela pegou, se levantou e sentou com o cara lá na frente. Quando ele chegou, ele disse, poxa, cadê ela? E ela estava sentada com um cara bonitão. Quando ele viu isso, a reação dele, gente, porque olha, é muito complicado quando a pessoa é implosiva. Eu digo porque eu sou implosivo. A minha esposa é mais explosiva. A gente brinca e diz, você não vai morrer do coração. Eu sou implosivo. E quando a pessoa é implosiva, como no meu caso, o que acontece? Ele implode por dentro, um misto de emoções. Ele diz que aquilo ali doeu nele, doeu na alma. Sabe aquela química da dor? Começou a sentir aquela decepção, aquela vontade de chorar, aquele ódio, aquele misto de sentimentos que ele disse, eu não consigo descrever, mas eram coisas muito ruins. E ele disse, na hora ficou, só olhou para ela, ela viu, se sentiu constrangida. Aí depois se levantou, foi sentar do lado dele. Pois é, a Joyce está dizendo que eu sou muito implosiva. Pois é, BBD Alagoas, vamos fazer nossa live, viu? Então vê só. A Babizinha, gatão, modéstia à parte é da família. Eita, é isso aí. Mas vê só, e o que aconteceu com ele? Pronto, tal, se reconciliaram, seguiram um namoro, e isso passou. Terminaram o namoro, foi um namoro, assim, uma ruptura muito dolorida, porque a partir daí ele começou a se sentir inseguro na relação. Então ele enxergava que ela poderia ter alguém melhor do que ele. Olha só, gente, o impacto negativo para a autoimagem vai muito da comparação. Vai muito da comparação. Então aquilo ali causou um impacto negativo para ele em relação à sua imagem. Então ele começou a se ver realmente que ele não merecia. E começou, gente, quando a sua autoimagem ela tá adoecida, né? Quando ela é desqualificadora, muito bem a palavra, ou destrutiva, ela vai buscar tudo para confirmar aquilo que ela pensa. É como uma neurose. Ela cria realmente a autoimagem negativa. Ó, o bebê está dizendo isso mesmo aqui. Então, a autoimagem negativa, ela vai transformar essas dores em neuroses. O que são neuroses, Leonardo? São pensamentos rígidos e repetitivos sobre nós. Então, o que inconscientemente ficava na cabeça dele? Eu não sou um cara bonito. Eu só acho que não ficar com a menina desse jeito. Então o cara começa a se sabotar.
até que a relação termina. E deixa eu te falar, passou, esqueceu, outras relações, sempre as relações, os relacionamentos terminando de forma dolorida, onde ele no final, pela sua insegurança, pela sua autoimagem negativa, gente, ele começava a agir até o ponto de transformar o outro naquela pessoa que ia fazer ele experimentar aquela dor de verdade. Minha gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu atendo há pouco tempo, mais ou menos 1 ano e pouco como coach, mas como pastor eu já atendo há mais de 20 anos. E é batata. Quando a autoimagem da pessoa é negativa, por exemplo, em relação ao relacionamento, gente, ela pode encontrar o cara ou a mulher mais extraordinária, ele vai trabalhar inconscientemente. A sua autoimagem negativa vai trabalhar inconscientemente até transformar aquela outra pessoa na pessoa que vai fazer ele sentir aquela dor novamente. Ele vai trabalhar até que aquela pessoa se transforme ou haja com ele da maneira que ele sente, no nível que ele se sente merecedor. Então, todos os relacionamentos abusivos, onde ele criava situações para que a outra pessoa a tratasse daquela maneira. Impactos emocionais em cima de impactos emocionais. E como aquilo fica, gente, ele não lembrava conscientemente. Aquilo fica no inconsciente, no subconsciente, fica ali, mas fica latejando. O que acontece? Vamos fazendo ferramentas, PPS, conversando, tal. O que acontece? A última relação, desesperado, meu Deus, está dando tudo errado, tal. E o que estava acontecendo, gente? Deixa eu lhe dizer, emoções, olha aqui para mim. Gente, eu não sei se eu vou conseguir dar tudo hoje, mas preste atenção. Emoções se alojam na carne. Eu não vou dizer 100% não, porque aí ia ser exagerado e na parte de humanas a gente não pode querer ser tão exato, mas tem um padrão. Mas grande parte das dores que a gente sente no corpo, elas são psicossomáticas. Elas são o nosso corpo dizendo, a tua alma está doendo. Sabe? Em certas partes do corpo, dores em certas partes do corpo, dizem respeito a certos tipos de emoções que precisam ser resolvidas. Certas tensões, certas emoções, quando elas não são canalizadas e colocadas para fora, elas aparecem no corpo. Elas aparecem no corpo. Quantas pessoas desenvolvem doenças, assim, as mais variadas, porque ela tem uma emoção negativa que ela não parou para ter conhecimento sobre ela, ter clareza sobre aquela emoção, do que se trata aquela emoção, para reconhecer, para avaliar e para trabalhar para sair. Pois é, o Demô está dizendo aqui, ó, inclusive muitos cárceres. Então, a pessoa trabalha desse jeito e adoece outras. E o que acontece? Às vezes ele acordava, pastora Val, bem-vindo, e às vezes acordava dores nas mãos, assim, nos braços, sabe? Aquela dor, parecia que tinha levado uma pisa. Só que o cérebro só faz certas coisas, a gente só lembra quando o cérebro entende e diz, essa pessoa está pronta para resolver essa situação. Sabe, quando te vem clareza em relação a algumas coisas, não é só saber o que está acontecendo. Aí é o começo da jornada de tratamento. Eu preciso trabalhar isso. Eu preciso trabalhar isso. E aí o que acontece? Às vezes ele tinha sonhos e perturbações e tal, e acordava dolorido, mas ele não lembrava dos sonhos. Só que quando chegou o momento, agora você tem clareza. Gente, eu estou falando aqui, quem aí está caindo ficha, que você está dizendo faz todo sentido para mim. Vai falando aí, Ricardo está dizendo verdade, pastor Joyce está dizendo, nossa, já acordei assim, que coisa, hein? Vai lá, gente, vai me falando aí, vai me falando. Aí o que acontece? A Mila está dizendo aqui, eu às vezes acordo assim. Sabe, dores inexplicáveis. Você dorme, parece que quanto mais você dorme, mais o corpo dói. O corpo, ele está falando, tem uma dor aí que você precisa tratar. Nem sempre, gente, a gente reconhece essa dor. Eu já contei aqui em algumas lives, uma live, que eu fiz um processo, uma ferramenta de coaching com um amigo, inclusive um cara extraordinário que mora em Santa Catarina, advogado, um cara fantástico. Interessante que ele disse para mim, Leonardo, deixa eu te falar, a tua palavra, o que você está dizendo, o seu discurso é muito bom, mas a sua expressão não verbal demonstra muita dor, muita mágoa do seu pai. E eu disse, como é que pode, absurdo, eu guardar mágoa do meu pai? Eu não guardo mágoa do meu pai, eu sou um pastor. Como é que pastor guarda mágoa?
Gente, ser humano é ser humano. E às vezes aí é onde a gente tem que entender. Você sabia, a pastora Elisane estava conversando comigo, eu ainda não li esse livro, sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ela disse que uma das profissões mais pesadas nesse sentido de blindagem emocional, no sentido de que a pessoa não está disposta a reconhecer que tem fragilidades, dos trabalhos mais assim doloridos nisso é o ministério pastoral. Porque as pessoas não querem reconhecer que o pastor é um ser humano. Eu sou um ser humano, meu irmão. Eu sou um ser humano, eu não sou perfeito, não sou herói. Eu sou um ser humano. E aí vamos lá voltar para a história do rapaz, dores e mais dores, dores e mais dores, dores e mais dores. Mas quando ele chegou no momento da clareza da situação, dele perceber realmente, eu sinto isso aqui, foi isso aqui, tal. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma, ele deu aquela cochilada, acordou com as dores. Sabe o que aconteceu? Ele lembrou do sonho que ele tinha repetidamente, ele não conseguia lembrar. O sonho levava ele àquele momento de dor que ele não se lembrava. Quer dizer, às vezes, de forma negativa é algo que você não lembra, que talvez você, até para se convencer cognitivamente, você diz assim, isso aqui é besteira, foi coisa de infância, mas tem por aí, essa dor está escondida, mas ela está aí. E aí o que acontece? Quando ele acordou, as dores todas ele reconheceu, começou, sabe quando vem aquela luz? A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando vem aquela luz, ele lembrou. E é interessante, gente, deixa eu lhe dizer, quando vem a lembrança, o entendimento, a clareza, é como se as dores estivessem bem por... e elas saíssem. Pronto, acabou. Começou o processo de tratamento e de solução. Quando a gente começa a ter clareza, aí o cérebro entende, ele está pronto, ela está pronta para ser transformado, tratado, curado dessa ferida. Então ele expõe, vem à tona. Então o que acontecia? Todas as relações, inconscientemente, ele lembrava daquela dor da adolescência. E aí, por se sentir inseguro, interessante, ele conversando com o Leonardo, todos os relacionamentos, eu sonhava que as pessoas me abandonavam. Todos os relacionamentos, eu sonhava que as pessoas me viravam as costas, que as pessoas me traíam, que as pessoas não me valorizavam, que elas me desmoralizavam na frente de outras pessoas. A dor, o menino de 12, 13 anos estava ali gritando por dor. Já havia a dor do abandono do pai, né, que precisava ressignificar, mas aquilo ali em relação ao relacionamento emocional, namoros, noivados, que ele teve ao longo da vida, aquela dor estava ali. Então no inconsciente ficava sempre ele se auto-sabotando na mente, olha, essa pessoa não vai ficar com você, você não merece essa pessoa, ela vai aprontar, e você sonha, vai sonhando sonhos. Né? A psicanálise, o pessoal da psicanálise, o Freud fala muito sobre isso, o significado dos sonhos. Tem o significado sobrenatural, Deus fala através de sonhos. Na Bíblia tem vários textos onde Deus se revelou a pessoas através de sonhos. Salomão, por exemplo, que eu citei no começo, Deus se revelou a Salomão no início da sua jornada como rei, Deus falou com ele através de sonhos. Deus falou com José através de sonhos. Os sonhos falam muito a respeito de coisas que estão dentro de nós. A gente precisa saber dar significado, dar sentido aos sonhos. Então o que acontecia? Ele sonhava, então já está perdido, então por causa disso eu vou destratar, eu vou ser rude, eu vou ser indiferente, afinal de contas essa pessoa vai me abandonar, então não vou me apegar. E trabalhava, gente, isso é inconsciente, se chama autossabotagem. Destrói a relação e você diz, meu Deus, mas por que a minha vida está assim, essa desgraça hoje? Talvez a sua vida não foi destruída hoje, está sendo destruída porque tem um menino que na adolescência ou na infância foi destruído emocionalmente, seja por uma figura de autoridade, pai, mãe, professores, um líder religioso, tal, foi destruída lá. E aquele menino está gritando, dizendo dói, 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 dói. Aí o que acontece? Hoje existe um homem casado, uma mulher casada, existe um homem noivo, uma mulher noiva, existe um homem namorado, uma mulher namorada, mas que lá inconscientemente ele joga toda aquela dor daquele menino, daquela relação lá do passado, ele joga nessa. E isso, gente, deixa eu te falar, porque é tanta coisa, nós estamos aqui, é só para você ir caindo fichas. Realmente, olha, eu quero que você se prepare até domingo. Domingo, eu vou lançar um negócio aqui para você, vai ser um negócio show de bola. Deixa eu ver aqui a hora para mim. Já a gente vai acabar. Mas o que eu quero dizer para você? Gente, isso aqui é só, sabe,
a ponta do iceberg. Mas eu sei quem é que tá caindo ficha aí, vai comentando aí comigo, vai dizendo aí, tá ficando claro. Quem tá caindo ficha, tá abrindo a sua mente, você tá tendo clareza em relação a algumas coisas que acontecem com você, tá fazendo sentido pra você. Coloca eu aí pra mim, vai falando eu aí, vai falando eu, a internet hoje não tá muito legal, mas pra mim é muito bom a gente tá aqui, tá ouvindo esse feedback. Não sei se esse AC é eu. Demo tá dizendo aqui. Joyce tá dizendo acaba não. André Rodrigues chegando aqui. Babizinha dizendo eita Jesus. Clareza tá chegando. Pois é. Jecarine, eu. Dona Lourdes, eu. Aurélio Pedro Luiz, eu. Maria Madalena, eu. Pois é, gente. O Ricardo Batista, eu. Que coisa boa, gente. 1 bilhão de fichas caindo. A gente está dizendo, Pastor Brunão, meu amigo, lindo. Deus te abençoe. Tá dizendo aqui, top. Gente, vê só. Então, clareza. Então, o que acontece? Às vezes a gente tá... Deixa eu te falar uma coisa. Quantos casos a gente vê... Eu me lembro muito do Linha Direta. Caso o cara foi... Identificaram o criminoso, era o estuprador em série, o criminoso em série. Identificaram ele aqui. Prenderam o cara. Só que os estupros continuaram acontecendo. Mas como os estupros continuaram acontecendo? Porque prenderam o cara errado. Os estupros só pararam de acontecer quando prenderam o cara certo. Às vezes a pessoa diz, não, esse problema é só uma dor nas juntas, é um problema circulatório, eu só preciso fazer uma caminhada, o problema é só eu parar de pensar nisso, é só eu cantar umas músicas, o negócio é só eu mudar a alimentação. Claro, tem muita coisa, gente, que é hormonal, que a alimentação influencia muito nas suas emoções, ajuda bastante no seu ânimo, no seu desânimo, na sua força, na sua fraqueza, claro. Mas não adianta você tacar um remédio e não resolver para a doença errada. Por exemplo, se a tua dor em relação à tua depressão, mas é porque eu estou vivendo uma depressão muito grande, aí você pode tomar todos os medicamentos. E eu não estou dizendo que você não deva tomar, porque eles são terapêuticos e te ajudam no tratamento. Mas, por exemplo, se é algo relacionado à falta de perdão, mágoa de pai, mágoa de mãe, um abuso que você não ressignificou. Como é que se ressignifica um abuso, gente? É possível ressignificar tudo. Tem um texto na Bíblia, Tiagão, meu amigo, tem um texto na Bíblia que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, isso é extraordinário. Eu me lembro de uma pessoa que ela tinha um gênio muito forte, sabe, julgava muitas outras pessoas, é errado, tem que punir, tem que tal, até que ela levou a pancada e caiu também. E aí ela disse para mim, Leonardo, hoje eu consigo entender a queda do outro, porque eu experimentei. Então tem coisas na vida da gente, que a gente passa, tudo tem um propósito. Ninguém melhor, eu vejo às vezes o testemunho da doutora Damares, que hoje é ministra. A Damares é filha de um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. A Damares fala, conta o testemunho dela dos abusos que ela sofreu na infância. Gente, o quanto Deus projetou aquela mulher, porque a sua dor, Tiago tá aqui, sabe disso, meu amigo Tiago Campos, a sua dor, o seu bloqueio emocional, diz muito respeito à tua missão de vida. Diz muito respeito à tua missão de vida. Então vê só, quantas pessoas estão assim, essas dores, está resolvendo a coisa errada. Está querendo resolver no agora, quando você precisa resolver na raiz. Gente, aí existem ferramentas que nós usamos no coaching, que são ferramentas de ressignificação. Você não faz regressão passado, isso não é assim. É voltar ao passado, não. Mas é você dar um novo significado àquele momento e você colocar aquela dor para fora. Às vezes é um grito, é dizer, é se expor, sabe? E aí nós temos ferramentas terapêuticas que a gente usa nesse sentido, para que a pessoa se liberte, tire essa carcaça, esse peso desnecessário que ela carrega ao longo da vida. Então, Leonardo, como é que eu identifico se a minha autoimagem é negativa ou ela é saudável, é realmente alguém que se enxerga como imagem e semelhança do Criador? Vê só, você consegue se identificar? Como é que você se vê? Eu vou passar uma tarefa, vou jogar lá, tem pessoas que não conseguem viver o presente ainda por estarem presas no passado. Exatamente, pastor Bruno, exatamente.
Exatamente. Uma parte da nossa vida, a gente precisa do passado como referência, mas no máximo 30%. Como lembrança, como referência entre 15% e 30%. Futuro também a gente não pode ter excesso de futuro, que isso causa estresse e ansiedade. 60% da nossa vida tem que ser o agora, o momento presente. E quantas pessoas realmente estão presas lá? Agora, eu vou passar uma tarefa lá no grupo do WhatsApp, algumas perguntas como para que você responda para você ter esse autoconhecimento. Como você se vê? Quais as coisas que você mais gosta de fazer? Como é que as pessoas te veem? Quais são as suas melhores habilidades? Vou colocar lá uma ferramenta para que você responda e tenha clareza em relação a essas questões. Então, vê só. Você, por exemplo, diz muito, eu sou ridículo. Eu sou ridículo. Eu não sou bom o suficiente para ser amado. Isso é inconsciente, gente. Você pode não dizer isso com a boca, mas para e pensa. Se, por exemplo, quando você se comporta como você se sente bem comportar, você se sente ridículo. Se sente ridículo. Eu não sou bom o suficiente para ser amado. Então você abre muito mão de se sentir amado e de experiências de amor, de se entregar em relacionamentos. Eu não posso confiar em mim. Sabe? Eu não confio em mim, eu não sou capaz, eu me sinto uma farsa. Tem algo errado comigo, parece que comigo tem algo errado. São percepções inconscientes que você tem e que geram uma dor. Quantas pessoas, por exemplo, porque veja só, quem olha de fora, vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que é perfeccionista. Quem olha o perfeccionista de fora diz assim, minha gente, essa mulher, ela é topada demais, olha, a bicha é top, rapaz, tudo que ela faz com uma garra, pode confiar que ela faz tudo. E aí a pessoa, não estou dizendo a pessoa que faz com excelência, o perfeccionista, definição, ele é perfeccionista, ou ela é perfeccionista. Só que é o seguinte, o perfeccionista, ele se cobra ao ponto de dizer assim, eu preciso ser extraordinário para ser aceito. Então ele se esforça ao ponto de abrir mão da sua verdade para agradar os outros. Porque ele se preocupa com a opinião do outro, se o outro não concordar ou criticar ele, vai doer demais. Então ele prefere se sacrificar, ele se torna... A pastora Elisângela estava conversando comigo hoje sobre os perfis das pessoas, não perfil comportamental, mas estava falando sobre o perfil do herói, do monstro, do médico, do soldado. Tinha outro lá, se ela estiver aqui assistindo aqui, ela comenta aqui, mas muito interessante, de pessoas que se sacrificam pelo outro, elas são, fulano é um extremo profissional, mas será... Quanta dor é provocada nesse perfeccionismo para quem é perfeccionista? Os outros aplaudem, mas ele sente dor. Aquilo dói demais. E aquilo ali faz ele reforçar a neurose, faz ele buscar pessoas e situações que reforcem aquela dor. É simples assim. Aí você diz, mas Leonardo, tudo bem. Você falou realmente a autoimagem negativa, a pessoa que tem uma autoimagem negativa, que se vê de forma negativa. Olha só uma frase de Jung. Tem algum estudante aqui de psicologia vai saber, vê só o que ele diz. Sou eu próprio uma questão colocada ao mundo. E sou eu mesmo que devo fornecer a minha resposta. Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Ou seja, se eu não estiver disposto... Pois é, perfeccionismo é um bloqueio. É isso mesmo, Demor. Se eu não estiver disposto a dizer para o mundo quem sou eu, o próprio mundo, de forma... As situações, as lutas, os problemas que a gente enfrenta ao longo da nossa vida, o mundo vai me rotular. Então eu preciso, não é uma luta em que eu luto com indiferença. Eu preciso me posicionar. Posicionamento é a palavra. Eu preciso ter consciência. Quando o mundo te põe à prova, se você não tiver a si mesmo, você acabou de dizer, veja só, gente, o que está acontecendo nessa crise? Tanta gente desesperada, tanta coisa desmoronando, tanta gente depressiva, tanta gente gritando, tanta gente nervosa. Por quê? Porque ela estava vivendo no automático. Aí quando vem uma situação como essa, que ela precisa ficar em casa, as coisas estão dando tudo errado por fora, o que acontece? Ela não estava organizada por dentro. Ela não tinha inteligência emocional, ela não tinha autoconhecimento, ela não tinha uma autoimagem. Gente, quantas pessoas quando perdem um emprego ficam desesperadas, ficam na lama, vão pro cocô. Por quê? Porque
A autoimagem dela estava relacionada a um título. Porque a um cargo. Ela era alguém funcional. Eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou psicólogo, eu sou médico, eu sou pastor, eu sou empresário, eu sou funcionário público, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, quando aquilo acaba, quantas pessoas perguntam, acabei, Joyce? Então, top, acabei de responder top, 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 top. Então, o que acontece? Aí, quando ele deixa, se aposenta, ele enlouquece. Ele enlouquece. Quantas pessoas dizem assim, a síndrome do ninho vazio, que as mães e os pais se desesperam quando os filhos saem de casa. Por quê? Porque eles não tinham uma autoimagem. A autoimagem deles era o seguinte, eu sou pai, eu sou mãe. Quantos casamentos se destroem justamente por isso? Porque os pais só se enxergam como pais e deixam de se enxergar como amantes, marido e mulher. Não tem posicionamento. A autoimagem a esse respeito é negativa e aí acabam se destruindo. A pessoa fica desesperada. Tem mães que ficam o tempo todo, elas querem ser mães dos filhos adultos, como se os filhos fossem crianças. Por quê? Porque se elas deixarem de ser aquilo ali, elas vão adoecer. Porque elas só sabem ser aquilo ali. Nunca foram mulheres, nunca foram homens, nunca foram pessoas, nunca tiveram a sua identidade desabrochada, a sua autoimagem de forma positiva e clara dentro de si. Então, quando as coisas acontecem, o mundo desaba, a desordem também está dentro dela. Então, o que acontece? Ela fica desesperada. Aqui, ó, Ricardo está dizendo, opa, já pensei assim negativo. Mas é muito simples. Gente, isso aí eu estou falando com vocês, isso acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. São muitas coisas que a gente enfrenta, então a gente precisa ter clareza nesse sentido. Tá sendo claro? Eu estou conseguindo ser claro aí para vocês, gente? Tá claro? Ó, é só a segunda live. Minha gente, olha, que vem por aí até... Olha, eu vou ter que fazer uma live extra, porque ontem a gente não conseguiu. Então não sei se eu vou fazer lá na segunda, e também não sei se vai ser às 21h37, mas... A gente vai, live de encerramento, a gente vai marcar essa live aí, eu quero você comigo. Esse vídeo, essa live vai ficar disponível por 24 horas. Se você está entrando agora, assiste ela lá, não deixa de assistir, até a parte que o ventilador caiu. E depois eu vou tentar disponibilizar, já vi que o pastor Rafael chegando aqui, vou tentar disponibilizar ela no YouTube para você. Então veja só, eu preciso entender, ser claro em relação às minhas dores, quais são as minhas dores, eu preciso estar disposto a identificá-las, a trabalhar. Então, como é que é esse processo? É reconhecer, é avaliar e colocar em prática esse conhecimento. Reconhecer, avaliar e colocar em prática esse conhecimento. Aí você me diz, Leonardo, mas como é que eu faço para trabalhar a minha autoimagem? Eu identifiquei realmente que ela é uma autoimagem muito negativa. Eu sou muito seguro, eu me vejo de forma negativa, eu sempre eu não sei dizer não, eu tenho dificuldade de dizer não. Como é que está a minha autoimagem? Olha só, eu vou te dar um exercício. O outro eu vou jogar lá no grupo, tá? Do grupo do WhatsApp. Eu já vou encerrar nossa live aqui, mas eu vou te jogar. Como é que eu faço, Leonardo? Como é que eu vou fazer? Primeiro, respeite os processos. O processo é que faz você desenvolver confiança e segurança da transformação. Tem gente que diz, eu quero logo, me diga assim como é. Não. É um processo. Transformação é um processo. Então, respeite o passo a passo. Sabe quando aquele cara descobriu, o sonho veio à tona e ele viu que ele foi lá e ressignificou? Gente, a questão dele não era que ele encontrava as pessoas erradas. Deus, pela sua bondade e misericórdia, deve ter colocado muitas pessoas certas na vida dele. Não sei se a essa altura do campeonato, a pessoa, se é que existe a pessoa certa, ele possa ter perdido. Mas deixa eu te dizer o que aconteceu. Quando a ficha caiu, ele percebeu muitas coisas e a primeira, se amar. Se amar, se acolher e se valorizar. Quando você tem clareza de que a tua autoimagem é negativa e você passa a trabalhar, você precisa entender que a questão... Porque quando a pessoa não tem uma autoimagem positiva, o que ela acontece? As relações que ela desenvolve são relações de dependência nociva, destrutiva. Ela não sabe explicar bem o que ela sente e ela acaba destruindo as pessoas. Então, o que eu preciso fazer, Leonardo? Primeiro, eu preciso me amar, me valorizar e me acolher. Sabe? Se abrace como você é e reconheça. Eu tenho dores. Eu tenho dores. Minha alma dói.
eu me vejo realmente negativo. E eu quero começar um processo de transformação. A segunda coisa é começar a trabalhar. Gente, hoje não vai dar. Eu preparei aqui, ó, para mostrar para vocês a pirâmide do indivíduo das crenças, mas quem sabe a gente fala na próxima live. Deixa eu te falar, o Anderson Soares, bem-vindo aqui, gente. Não deixa de assistir a live toda, o conteúdo tá muito top. E vê só, então, o que eu vou passar para você? Eu quero que você identifique pelo menos 10 características positivas a seu respeito para trabalhar a sua autoimagem. Então, não só coisas que você se enxerga de forma positiva, mas coisas que você admira em outras pessoas. Deixa eu te dizer, todas as características positivas que você admira em alguém, você as tem. Isso é comprovado cientificamente. Às vezes você não desabrochou isso, porque como eu falei, a gente fala no momento da criança que está lá, precisa resolver aquelas questões, tem que deixar a coisa em ordem. Mas o que eu quero que você faça? Você vai escrever. Eu vou pedir para você, entra no grupo do WhatsApp, que eu vou colocar por escrito. Essa tarefa fica muito melhor. Já eu vou deixar o grupo tá lá disponível. Você entra até meia-noite, você entra quando for meia-noite, aí eu vou bloquear para comentários e vou jogar a tarefa de hoje. Amanhã, agradeço a você aí que está comigo desde o comecinho, o pessoal que está chegando aqui agora, não deixa de assistir a nossa live inteira, o conteúdo tá incrível hoje sobre autoimagem. Ficou claro aí para você, gente? Fala para mim se ficou claro. Pois é, Joyce, que coisa boa, agradeço. Marquinhos, Deus abençoe, não sei se é o Marcos ou a Jaqueline, Deus abençoe vocês. Gente, deixa eu só falar com vocês aqui, eu vou terminar essa live e eu vou colocar o post. Robert é um amigão, viu? Um abraço. Deixa eu falar com vocês aqui, eu vou postar agora uma foto com um post com uma frase da live de hoje. A frase é: se eu destruir as muralhas internas, as externas caem naturalmente, elas vão cair sozinhas. Eu vou terminar agora essa live e vou fazer esse post. O que eu vou pedir para vocês, gente? No final dessa maratona, eu vou dar para você gratuitamente o meu primeiro e-book sobre inteligência emocional e espiritual. Estou terminando de montar ele. No domingo, quem participou com a gente de toda a maratona, fez os prints que eu estou conseguindo acompanhar da live, colocou lá nos stories, marcou 3 amigos e fez um comentário na postagem todos os dias, a primeira que foi antes de ontem e a de hoje, eu vou dar gratuitamente o meu e-book para você. E aí vou fazer mais, vai ter sorteio no final aqui, vou ver se eu sorteio aqui, quem sabe, uma análise de perfil comportamental ou um kit de livros. Vou decidir até domingo, a gente faz isso daí. Então o que eu vou te orientar agora? Vou terminar essa live agora, mas a primeira coisa, deixa eu pedir para você, vamos tirar um print, tira um print da tela aí, do meu sorriso. Você vai tirar um print, me marca lá nos comentários, printa, posta nos teus stories do Instagram e me marca, que eu vou repostar. E aí eu vou pedir para você, posta uma frase que Liti Dandara, a primeira está disponível no meu canal do YouTube. Só você ir lá assistir, e aí você pode tirar um print, joga lá. Mas o pessoal que está chegando hoje, começa de hoje, não tem problema. Quem começou desde o começo, não teve ontem, só teve antes de ontem, que ontem a internet estava ruim. Quem não assistiu desde o começo, a live está disponível no YouTube. Mas aí o que acontece? Você vai ter menos chance de ganhar. Porque quem teve já tem os nomes, estou acompanhando, para ela vai ter, toda vez que ela fizer a postagem, o nome dela vai estar lá 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então deixa eu pedir para você, preste atenção, a primeira coisa que você vai fazer, tirar um print dessa tela, com o meu sorriso aqui agora. Tira um print aí, vai, tira um print. Pronto, tirou o print? Se não, vai tirando aí. Tira um print dessa tela e você vai postar nos seus stories e me marcar. Aí eu vou compartilhar, tá? A segunda coisa, eu vou fazer um post. Assim que eu terminar, eu vou botar no meu feed um post com a frase lá: se eu destruir as muralhas internas, as externas caem sozinhas. O que você vai fazer lá? Comenta o que você aprendeu na live, alguma frase, alguma post que me caiu uma ficha assim. E aí você vai marcar 3 amigos que você diz: poxa, essas pessoas precisam assistir essas lives. Você vai fazer essas 3 coisas. E aí, Leonardo, a terceira coisa, 3 coisas que eu preciso que você faça. Primeiro é tirar um print, colocar nos stories do Instagram, me marcar. Segundo, eu vou botar o post agora na minha feed do Instagram, vou lá postar, você vai lá, marca 3 amigos e comenta alguma coisa que fez sentido para você nessa live. E a terceira coisa, vai lá na minha bio do Instagram e eu vou postar o exercício, a tarefa de hoje, tá bom? Deixa eu tirar aqui, o Rafa tá pedindo para mim fazer
Show, gente. Qualquer dúvida, eu estou disponível até, são 9h34, eu estou disponível até, faltam 27 segundos. Eu estou disponível por 1 hora no meu PV do Instagram. Você pode fazer qualquer pergunta relacionada à live, qualquer dúvida, estou aqui para te orientar. Gente, Deus te abençoe. Não esquece das 3 pedidos que eu te fiz. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Fique com Deus e até amanhã. Se essa live valeu para você, envia aí para os amigos. Olha, print lá no meu Instagram e no post. Deus abençoe. Tchau.